Nós estamos falando já há bastante tempo sobre a vida financeira. A palavra de Deus diz que à medida que nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, e que isso é um processo. Eu já expliquei isso aqui diversas vezes, baseado, por exemplo, eu sempre digo que o ex-presidente Jair Bolsonaro tornou conhecido João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu sempre digo que se não entendermos João 8,31, não entendemos João 8,32. E a maioria de nós pode citar João 8,32, mas a maioria não consegue citar João 8,31. E João 8,31 é o segredo da coisa, que muita gente não entendeu. João 8,31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que nele creram. É um texto para você conhecer e compreender, para então ter um correto entendimento de João 8,32. A Bíblia sempre há princípio de interpretação que diz que você não pode compreender um texto fora do seu contexto. Um outro exemplo que eu cito muito sobre isso é Romanos 8, 28 e 29. A maioria conhece Romanos 8, 28, mas se não entender o verso 29, não vai compreender corretamente o verso 28. Mas voltando para este exemplo aqui, olha o que Jesus está dizendo. Disse Jesus aos judeus que creram nele, o quê? Se vocês, primeira coisa, fazer o quê? Permanecer na minha palavra. Aí você é o quê? Aí você é um verdadeiro discípulo de Jesus. O que é um discípulo? Aquele que permanece na palavra. A palavra discípulo significa o quê? Aluno, aprendiz. Jesus nos quer-nos como seus aprendizes. Um cristão é alguém que está sempre aprendendo de Jesus. Eu posso dizer que eu estou estudando, conhecendo a Cristo a minha vida inteira, há quase 56 anos. E eu continuo sendo um aprendiz. Eu sou um estudioso da palavra, de Cristo, da fé, de Deus. Lá em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz que o conhecimento da altura, da profundidade, da largura e do comprimento do amor de Deus são infinitos. Nós nunca vamos compreendê-lo completamente. Ou seja, nós sempre seremos aprendizes. Aí volta para João 8,31. E aí Jesus disse: se você permanecer na minha palavra, quem? Vocês, ele está falando para pessoas que já haviam crido nele. Não basta crer, tem que continuar aprendendo sempre, estudando, sendo discipulado sempre. Ele disse para os judeus que nele creram: se vocês permanecerem na minha palavra, estudando a palavra, aí vocês são meus aprendizes, meus discípulos. Aí sim, aí chega o verso 32. Aí você conhece a verdade, e a verdade o liberta. Muita gente pega o verso 32 como sendo um único episódio na sua vida. Um dia eu conheci o Evangelho me libertou e resolveu minha vida. Não. Ok que você creu em Cristo, entregou sua vida a Cristo e foi um passo importante. A Bíblia diz que você nasceu de novo, mas tem muito o que aprender, e tem muitas áreas da vida que precisam desse aprendizado para que se resolva. A Bíblia tem princípios para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia tem princípio para a nossa família, para a nossa saúde. A Bíblia tem princípio para nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento uns com os outros. E aí vai, o leque é muito amplo.
A Bíblia tem princípios para a nossa questão financeira, e eu queria chegar a esse ponto aqui. Então, alcançar liberdade financeira também faz parte desse aprendizado. Por isso que eu comecei tratando desse assunto de maneira bem ampla. Agora eu estou afunilando para a questão dos dízimos, mas eu falei de uma série de outros princípios antes disso. Porque quando nós pegamos esses ensinos da palavra de Deus, o objetivo desses ensinos é nos dar liberdade, é nos dar alegria, é nos levar a viver a vida plena que Jesus disse que veio trazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse aprendizado visa isso. Temos caminhado nessa direção. E aí nessa questão de vida abundante, e aí nós estamos aplicando exatamente isso. Jesus quer que nós vivamos a nossa vida abundante também no aspecto da administração dos bens que Ele nos confia, dos recursos que nós conquistamos com o trabalho, que Ele nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá as oportunidades para gerar riquezas, para multiplicar riquezas, para ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o objetivo. Então, quando a Bíblia traz esses princípios, é para essa liberdade, para esta abundância, para esta plenitude. Isso vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria, não é para ser um fardo nos nossos ombros, né? E aí nós caminhamos nessa direção e chegamos, domingo passado, lembram do que nós mencionamos aqui? Nós falamos sobre os dízimos da perspectiva anterior à lei. Porque aí pessoas estão dizendo, a igreja que ensina sobre dízimo está está vivendo debaixo da lei, não está vivendo debaixo da graça. Não. Nós enfatizamos no domingo passado que o ensino sobre dízimos ele é anterior à lei. E aí a gente vê dois exemplos anteriores à lei. Quais são os exemplos? Quais os dois personagens? Abraão e Jacó. Quem está acompanhando inclusive a minha leitura lá de Gênesis, viu eu mencionando os dois e ultimamente Jacó, né? Estamos chegando a Jacó agora, falando sobre Jacó. E aí, o que nós falamos no domingo passado, Abraão e Jacó, eles não tinham lei de Moisés, estavam longe de Moisés nascer, eles não tinham igreja, não tinham pastor, não tinham tesoureiro, não tinha nada disso. E eles voluntariamente, como expressão de gratidão e fé, entregaram dízimos espontaneamente. E aí nós enfatizamos que esse é o espírito que deve motivar um cristão na entrega dos seus dízimos e ofertas. Aí agora nós chegamos na lei. Vamos ver o que a lei diz sobre dízimos. E aí eu quero começar aqui nessa introdução dizendo: nós não estamos debaixo da lei de Moisés, não devemos nada a Moisés, não temos que dar satisfação a Moisés. Ele cumpriu o seu papel no seu tempo, mas nós estamos após Cristo. E Cristo, eu estava lendo agora enquanto o pastor Moisés ministrava a lição aqui, eu não me lembro qual foi assim, pastor Moisés mencionou que Cristo é mais sábio do que Salomão. Aí eu fui ler Mateus capítulo 12. Em Mateus capítulo 12, Jesus diz assim: aqui eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o Jonas, e eu sou maior do que, quem é o outro lá? O sábado, o templo, Jonas, e me parece que Moisés. Ele fala de três a quem Jesus é o maior, a quem Jesus supera. Porque no final das contas Jesus está sobre todos, Ele é maior do que todos, certo? Então, aqui agora nós temos Moisés, e nós devemos entender isso. Primeira coisa que eu estou enfatizando: nós não estamos sob essa lei. Essa lei serve para nós apenas como uma referência. Não sei se os irmãos lembram que certa vez Jesus disse assim:
se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não, eu não me lembro o restante da expressão, não sei, você não, a sua fé é vã, alguma coisa assim. O fato é, o cristão está numa posição muito superior, e a motivação do cristão para, e nós estamos falando desse aspecto, para contribuir no reino de Deus, deve ser muito superior ao dos escribas e fariseus. Se alguém achar essa referência aí e puder ler para nós, onde ele diz que a nossa justiça tem que ser superior ao dos escribas e fariseus. Então, mas aí a lei de Moisés, ela pode servir como uma referência para nós, baseado nisso que Jesus está dizendo. Vamos ver o que a lei de Moisés diz sobre dízimo. Entenda, não é mandamento, não é fardo nas suas costas, não é obrigação imposta. Eu posso me obrigar, eu posso assumir um compromisso mediante a minha resposta de amor ao meu Deus, mas não porque eu esteja debaixo de uma lei que me obrigue a isso, certo? Vamos ver, mas aí nós estamos dizendo, e a lei pode servir para nós como um parâmetro, como uma referência para nossa conduta superior sobre o reino de Cristo, sobre a ordem, sobre a lei de Cristo, né? Vamos ler Levítico capítulo 27, dos versos 30 ao 34. Eu não vou ler de uma vez, eu vou lendo e fazendo algumas observações. Levítico 27, a partir do versículo 30. Moisés está dizendo, agora é lei, entenda isso, estamos falando da lei, isso aí é lei, lei de Moisés. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E aí alguns críticos do Evangelho vão dizer assim, a dízimo era coisa lá do Velho Testamento e era para ser entregue, do que ele diz aí, dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor. Ele vai falar depois dos animais também, dos rebanhos. Aí alguém vai dizer, dízimo não era dinheiro. Claro, a economia daquela época girava em torno da agricultura e da pecuária, ele não ia falar de outra coisa mesmo. Então quando você vê o fariseu moderno dizendo aí nas redes sociais que dízimo não é de dinheiro e que é de ovelhas, eram de rebanhos e cereais, claro, a economia daquela época girava em torno de rebanhos e de cereais. O dinheiro tinha forma lá de circulação de moeda, mas não tal como nós a temos hoje. Havia referências, né? Certas gramas de prata eram pesadas lá e equivaliam à economia financeira, certo? Mas que a economia girava em torno da agricultura e da pecuária na comunidade de Israel, isso é fato, né? Era a predominância. Então o que ele diz? Vamos continuar. E aí no versículo 30 ainda, no final ele diz, pertencem a quem? Ao Senhor. No final das contas, o salmista diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele existem. Então nós temos um princípio por trás disso, tudo pertence ao Senhor. O cristão entende isso. Não é que 10% pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. 10% é uma expressão disso, mas tudo pertence ao Senhor. Está lá no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por isso que aí eu sempre vou citar o exemplo que Paulo menciona dos macedônios, segundo aos Coríntios capítulo 8, de 1 a 5, que os macedônios, antes de entregarem as suas ofertas, eles entregaram-se a si mesmos ao Senhor, e Paulo diz, se entregaram a nós, ou seja, eles abraçaram a causa do reino que Paulo representava naquele momento. Vamos continuar a leitura, versículo 31.
Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Esse texto é objeto de algumas polêmicas entre os estudiosos. O que exatamente Moisés queria dizer com isso aqui? Qual era o princípio aqui? Porque está dizendo assim, se você, a palavra é resgatar, é reter para si parte do seu dízimo. O sujeito era criador de ovelhas, teve lá 100 cabritos e ele tem que tirar 10 para entregar como dízimo, segundo o mandamento, tá certo? Mas ele tem um cabrito lá que ele quer ficar com ele. Ele vai pagar o cabrito, tem que pagar o valor do cabrito. O valor do cabrito valia quanto? Valia R$100. Ele tinha que pagar com 20% de acréscimo, 1/5 a mais. Ele tinha que pagar 120. Outros entendem que, digamos que o sujeito atrasou a entrega do seu dízimo lá. Quando ele fosse entregar, ele tinha que entregar com 20% a mais. Mas veja que esses cálculos são feitos, essa palavra é dita no contexto da lei, porque agora é mandamento. Se você atrasar seus impostos com o Estado, quando você for pagar, você paga com multa. É lei, é ordem, é mandamento. Certo? Então o espírito que prevalece aí é de lei mesmo, é de ordem, é de mandamento. Tem juro em cima daquilo, seja para reter para si, seja por acaso, não importa, ele está dizendo que tem juro, e o juro é razoável, porque não estabelece prazo, e é 20% o juro aí. Continuando a leitura, versículo 32: o dízimo dos seus rebanhos, de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. E aí é bom que haja esse versículo, porque lá no versículo 30 falou dos cereais, e agora está falando do rebanho, que eram as duas principais como é? Sim, era a base da economia da época entre os judeus, era rebanho, era agricultura e pecuária. Aqui nós temos então a pecuária, né? E ele diz que 10% da produção dos seus animais deveria ser entregue como dízimo. Me perguntou faz pouco tempo, era mais ou menos assim. E dízimo quer dizer 10%? A palavra dízimo literalmente significa 10%, né? Então se alguém falar em dízimo e assumir um compromisso de dízimo, isso representa 10%. Não existe dízimo de 8% ou de 12% ou 15% ou outro valor, porque se quiser pegar a palavra dízimo literalmente. Por isso que a gente fala da espontaneidade. Há pessoas que entregam muito mais do que isso, né? E inclusive nesses princípios da lei, a gente vai ver que às vezes, se você é um fiel dizimista, vamos dizer assim, entregando 10% da sua renda, do seu salário lá, e dependendo do que você faça com o restante, às vezes você pode estar entregando até mais do que simplesmente 10%. É uma coisa que é fato. Mas vamos continuar a leitura. Versículo 33: o dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Entenda que isso aqui era no contexto de culto no templo, e nós vamos ver inclusive que os dízimos tinham objetivos muito específicos. Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio. Números e Deuteronômio tem mandamento sobre os dízimos também, e detalha um pouco mais. O que ele está dizendo? O pastor cuida lá do seu rebanho, tira 10% de cada 10 da sua produção dos seus animais, de cada 10, um era retirado para o Senhor. E ele diz, não importa se é um animal forte, grande, bonito, ou se é um animal fraco, é do Senhor e pronto. E diz, e se tentar trocar, os dois ficam consagrados no final das contas, porque Deus já exigiu deles isso aqui, né? Então, quando
E aí, mas ao mesmo tempo nós vemos a Bíblia nos ensinando a entregar as nossas primícias. E aí o sábio lá em Provérbios diz assim: o melhor da tua renda. O melhor da tua renda. E Malaquias critica severamente o povo da sua época, porque entregava o quê? Animal cego, sarmento, doente, os mais feios do rebanho é que eles entregavam ao Senhor. E aí a ênfase é: o cristão, ele deve entender que para Deus é o melhor, é o primeiro, é o mais importante, é o melhor. Esse é um princípio ensinado na Bíblia desde sempre, que o cristão cultua a Deus como seu melhor. É o nosso melhor culto, isso envolve todas as áreas da nossa vida. É o melhor para o nosso Deus, não é o que sobra, porque aí seria até um desprezo ao nosso Deus. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Verso 34, para reafirmar: são estes o quê? Mandamento, é lei, é regra, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Isso aqui fazia parte de um pacto de Deus com Israel no Monte Sinai. Inclusive no capítulo 31 de Êxodo, ele traz o sinal desse pacto. Ele diz que o sábado era o sinal desse pacto entre Deus e os israelitas. E eu sempre estou ensinando aqui para os irmãos que o nosso pacto não é o pacto do Sinai, e nem o símbolo do nosso pacto é o sábado. Qual é o nosso pacto? É o nosso pacto com Cristo. E qual é o símbolo desse pacto? É o cálice da ceia. Jesus pega o cálice e diz: este cálice é o novo pacto no meu sangue. O nosso pacto com Cristo é representado pelo cálice da ceia. Lá em Hebreus capítulo 10, ele diz: se nós profanarmos, se nós continuarmos pecando deliberadamente depois do conhecimento da verdade, ele diz que nós estamos profanando o sangue do pacto. Você já viu isso? É bom que os irmãos peguem isso aí. Eu não quero que os irmãos fiquem em dúvida sobre isso não. Olha lá, vamos ver os dois textos, para você, se algum dia eu perguntar, ou alguém perguntar, o pessoal, eu até trouxe aqui, isso foi em 2020 mais ou menos, eu trouxe aqui uma mensagem, mostrei um vídeo aqui de um pastor famoso aí na internet. Eu vou dizer do que se trata, um adventista, dizendo que, então nós não temos lei, a lei de Moisés foi anulada, nós não temos lei, nós temos que ter a lei sim. E aí eu trouxe um estudo aqui minucioso de que nós estamos sob uma lei que no Novo Testamento é chamada de diversas formas. Ela é chamada de quê? Alguém lembra? Lei do reino, lei de Cristo, lei de Deus, lei do Espírito da vida, lei perfeita que traz a liberdade. São as expressões para a nossa lei. É a lei de Cristo. A melhor definição que eu acho, particularmente, está lá em Romanos capítulo 8, é a lei de Cristo. Nós cristãos estamos sob a lei de Cristo. Nós não estamos sob a lei de Moisés. Inclusive, a lei de Cristo é superior à lei de Moisés. A lei de Moisés era só um retrato da lei de Cristo. Entenda isso. A lei de Moisés se resumia a 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. A nossa lei se resume em um mandamento escrito nas tábuas de carne do nosso coração. Entenda isso. Nós temos um pacto com Cristo, e não é o pacto do Sinai com Moisés. É diferente. E aí os dois textos que eu citei, para você não esquecer, Mateus 26, olha lá, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, Jesus está celebrando a ceia, instituindo a ceia com os seus apóstolos. Olha o que ele diz no verso 27, Mateus 26, 27. Em seguida tomou o cálice
cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Verso 28. Isto é o quê? É o meu sangue da aliança, ou o meu sangue do pacto. Entenda isso. Quando dava sexta-feira à tardinha, que o judeu parava de trabalhar, guardava as ferramentas, no sábado ele ia descansar, e ele lembrava: esse dia me lembra que eu tenho um pacto com o meu Deus. O cristão, quando ele pega o cálicezinho da ceia, ele deve lembrar-se que ele tem um pacto com Cristo. Lembre disso. Nós temos um pacto com Cristo. Nós estamos sob essa lei. Eu estou falando isso porque o dízimo lá, não, vou botar para Levítico. Era a lei de um pacto feito entre Deus e Israel, a nação de Israel, lá no Monte Sinai, um pacto intermediado por Moisés. Nós não estamos debaixo daquele pacto feito entre Deus e os israelitas lá no Monte Sinai. O símbolo daquele pacto era o sábado. Nós estamos no novo pacto. O nosso pacto é com Cristo, feito na cruz. E o símbolo desse pacto é o cálice. Toda vez que eu olho para essa aliança aqui no meu dedo, eu lembro que eu tenho um pacto com Dona Rosinha. Toda vez que eu olho para o cálicezinho da ceia do Senhor, eu lembro que eu tenho um pacto com Cristo. Então tá aí, ó, ele diz, versículo 28: isso é o meu sangue da aliança, ou sangue do pacto, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Aí diz: faça isso em memória de mim. Quando você olhar para o cálice, lembre, memória, recorde que você tem um pacto comigo. Aí a gente vai para Hebreus capítulo 10. Vamos ver lá? Isso aí é coisa para você marcar na sua Bíblia, anotar. Não pode esquecer disso aí não. É importante demais. É importante demais. Olha o que é dito em Hebreus. As palavras talvez mais duras do Novo Testamento estão aqui. Em Hebreus capítulo 10. Deixa eu olhar aqui a partir do versículo 26. Hebreus 10, 26. Se um cristão continuar a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Falei que o negócio era duro. Mas tão somente uma terrível expectativa de quê? De juízo e de que mais? E de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Verso 28. Quem rejeitava a lei de Moisés, o que acontecia com ele? Morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora o negócio pega para o nosso lado. Olha o verso 29. Quão mais severo castigo julgam vocês merece a pessoa que fez o que? Ela fez 3 coisas. A pessoa que continua deliberadamente no pecado, ela está quebrando, ela está violando o pacto da cruz. Ele está fazendo 3 coisas. Quais são as 3 coisas que ele está fazendo? Pisando aos pés do Filho de Deus. Veja que o negócio é duro, isso aqui não é brincadeira não. Ele está pisando em Jesus. Um cristão que deliberadamente continua no pecado, depois sabendo da verdade, ele diz: ele está pisando aos pés o Filho de Deus. Segundo, profanou o sangue da aliança. O sanguezinho representado no cálice, o sangue do pacto, a aliança que é sinônimo de pacto. Violou o pacto. E por último fez o que mais? Insultou o Espírito da graça. Ele está dizendo: a lei, que diz misericórdia, mas o negócio é rocha, não é brinquedo não. Não se pode levar a fé na brincadeira não. Tem muita gente vivendo a fé numa superficialidade que eu fico impressionado. Aí Jesus disse que
Os escândalos viriam, mas ai daquele por quem vier o escândalo. É melhor As palavras- a palavra é dura. Eu lembro, a minha sogra morou muitos anos conosco e às vezes eu dizia algumas brincadeiras com ela e eu até parei de dizer certas brincadeiras. Porque às vezes ela, quando eu falava certas brincadeiras com ela, ela dizia assim: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Vixe, parou com a brincadeira aqui mesmo. Ela falava isso e sorria. Você vê que a coisa é muito séria. Então entenda que nós estamos numa posição muito superior. Aí o pessoal fica querendo se submeter à lei de Moisés de novo. E aí o apóstolo Paulo é muito duro lá em Gálatas. Ele diz: você quer ficar se justificando pela lei de Moisés, você decaiu da graça. E aí, graças a Deus, eu saí um pouquinho de lado da lei de Moisés para falar da nossa lei. Mas deixa eu enfatizar isso aqui para não ficar alguém ficar aí em crise. Graças a Deus pelo que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque se pegar o rigor da coisa, estamos tudo perdido. É muito importante a gente ler isso e meditar nisso para a gente entender a gravidade do nosso compromisso com Deus. Eu estava ministrando aqui para um dos meus discípulos aqui no gabinete essa semana passada, e aí eu fui ler Tiago 4, 7 a 9. Digo, todo cristão precisa passar por Tiago 4, 7 a 9. O que Tiago diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquela Bíblia diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aí o que ele continua dizendo? Ele diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês de mente dividida, purifiquem o seu coração. Verso 9: entristeçam-se. Como é que está lá? Lamentem, porque ali não aparece tudo, né? Lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Há uma outra versão da Bíblia assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Olha lá, a Almeida Corrigida Fiel. Essa daqui é muito mais enfática. Aí a gente tem que apelar para a graça de Deus, porque senão estamos tudo perdido. É só a graça mesmo. E aí muita gente vive tentando comprar a salvação pelas suas obras, porque não entende a gravidade da coisa, e aí anula o sacrifício de Cristo. Mas eu estou dizendo isso graças a Deus. Ao apóstolo Paulo eu gosto demais, sugiro que você leia depois Romanos capítulo 7, do 15 até o final do capítulo. E no final, lá o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não dou conta, o mal que eu não quero eu termino fazendo. E aí eu fico essa luta, o pecado me domina, a lei me acusa, mostra o pecado, e eu fico nesse conflito todo. E aí bem no final, irmão Marcos, põe aí para nós, Romanos capítulo 7. Eu quero só a conclusão. Romanos capítulo 7, para a gente depois voltar lá para a lei de Moisés, porque eu estou pegando, eu quero que os irmãos entendam, eu estou pegando a lei de Moisés apenas como uma referência, dizendo, nós estamos numa lei muito superior. E bem no finalzinho, depois que Paulo fala do versículo 15, sobre todo esse conflito, ele diz: eu quero fazer o bem, não dou conta, o mal que eu não quero eu termino fazendo. E aí fica essa luta entre lei e consciência. E aí no final, olha o que ele diz. Eu vou ler do verso 21, que resume bem isso que eu estou dizendo. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do
do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha o verso 24, qual é a conclusão que ele chega? Miserável homem que eu sou. Isso aí tem uma exclamação, é um grito. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí vem a graça no versículo 25. De tudo isso que a gente leu sobre o rigor do pacto, da violação do sangue do pacto, o versículo 25 é a cura. Qual é a cura? Graça, vamos juntos. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É isso aí. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele diz: o conflito se resolve pela graça de Jesus na cruz. Só. É a graça no final das contas, porque senão estamos tudo perdidos. Porque de vez em quando a gente viola o sangue da aliança, de vez em quando a gente pisa aos pés do Filho de Deus, de vez em quando a gente ultraja o Espírito da graça. A gente é pecador. O João diz assim: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos fazendo o quê? Enganando-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí ele continua dizendo: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo, isso eu estou citando 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Aí no capítulo 2, do verso 1, ele diz assim: filho, essas coisas eu escrevo para você não pecar. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Está aí, ó, o Marcos está projetando aí. Graças a Deus por Jesus Cristo. Não nós todos estávamos com os pezinhos já esquentando nas beiradas do inferno mesmo. Porque o autor de Hebreus diz lá que o castigo que nós mereceríamos é muito maior do que o castigo que um judeu merecia se violasse a lei de Moisés. Entenda que o Jesus diz assim: a quem muito é dado, muito se lhe requer. Nós estamos numa posição muito superior. Meus irmãos, vocês ponham isso na sua cabeça. Nós não devemos nada para Moisés, nós não temos nada a ver com sábado, nós não temos nada a ver com lei. E aí eu estou trazendo isso para aplicar os dízimos. O dízimo do cristão a lei serve apenas como uma referência. E aí Jesus disse: nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Temos que ser muito superiores a isso, porque nós estamos numa lei maior. A nossa lei é a lei que a lei de Moisés era só uma sombra, era só um retrato, tá certo? Mas aí vamos lá, finalizando aqui, Levítico 27, versículo 34, são esses os mandamentos. Eu quis enfatizar essa palavra mandamento, que o Senhor ordenou a Moisés lá no Monte Sinai para os israelitas. Você não é israelita, você não estava lá no Monte Sinai, o seu intermediário da sua lei não é Moisés. Entenda isso. Você está aqui na graça, o intermediário da nossa lei é Cristo. A nossa lei só tem um mandamento, é o amor. Está lá João 13, 34 e 35, que todo crente dessa igreja tem que ter esse versículo marcado na sua Bíblia. Se não souber de cor, a sugestão é que você aprenda de cor. João 13, 34 e 35. Ainda tem crente preso em Mateus 22. A minha lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Pelo amor de Deus. A minha lei é: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Não é como você ama a si mesmo, não. É como eu vos amei. Amem-se uns aos outros e sacrificamos pelos outros. Essa é a nossa lei. E ela é incomparavelmente superior à lei de Moisés. Então você não está mais nisso aqui. O que deve impulsionar você deve ser outra coisa. O apóstolo Paulo diz lá aos Efésios: porque o amor de Cristo nos constrange. O cristão era constrangido pelo amor de Cristo. Eu já li com os irmãos aqui nessa série de mensagens 1 Coríntios 13, onde Paulo diz assim: você pode
pegar todos os seus bens e distribuir pelos pobres, pode entregar o seu corpo para ser queimado se não tiver amor. O que rege a vida do cristão é isso aqui que está projetado para os irmãos. Marca na sua Bíblia, seu mandamento, sua lei é essa daqui, não é lei de Moisés não. Porque eu tenho que falar muito nisso, porque eu vejo de vez em quando o crente aí meio balançando se tem que seguir lei de Moisés ou não, pelo amor de Deus. Você ainda está com dúvidas sobre isso? Isso aqui é lei de Moisés com os israelitas lá no Monte Sinai. A nossa lei é outra. Mas nós vamos, aí entenda, nós estamos pegando isso aqui como referência. Isso aqui é uma referência para o cristão. Nós temos que estar acima disso. Nós temos que estar acima disso. Porque a nossa lei é superior. A nossa lei vem de Cristo. O israelita, o verso final aqui, ó, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Aqui não é Moisés, é Cristo. Não é no Monte Sinai, é no Monte Sião, lá na cruz. E não é com os israelitas, é com a igreja do Senhor Jesus, que é o Israel espiritual. É tudo superior aqui, entendeu? São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, nós estamos com uma lei intermediada não por Moisés, mas por quem? Por Cristo, Jesus Cristo. Aonde? No Monte Sinai? Não, aonde? Na cruz. Na cruz. Lá no Monte Sião. Na cruz. Para os israelitas. Algum judeu por aqui levanta o dedo? Não. Para a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, para nós o negócio é muito superior, muito maior, muito mais glorioso, muito mais glorioso. Agora, pastor, alguém queria ter visto alguma manifestação da glória? Pois é, a nossa manifestação da glória é Cristo. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A visão de Isaías lá no templo, gloriosa, aquela coisa toda, nem se compara à visão da fé com Cristo. Eu falo isso, irmãos, eu tenho vontade de que meus irmãos vá pegando um estalo e tendo essa visão, porque isso nos liberta dessas amarrinhas e conflitos aí com essas coisas de lei, e muita gente está preso nisso. Amém, povo de Deus?